lição 8, sobre o tema Deus, ou melhor, Ruth, vírgula, Deus trabalha pela família. Queridos, o textual diz: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Isso são as mulheres que estavam em volta de Ruth, depois que Ruth se casou com Boaz. Todos nós sabemos que Noemi, casada com Elimeleque, tinham 2 filhos, com o nome Malom e Quilion, que moravam em Belém. E veio uma crise na época, uma crise de comida mesmo, de plantio, e isso fez com que a família deixasse Belém e fossem para a terra de Moab. E é interessante, sempre quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e tem-se os nomes das pessoas, sempre há os seus significados na origem hebraica, quando é do Antigo Testamento, e o Novo Testamento do grego. E no Antigo Testamento, sempre os nomes das pessoas que estão constados na Bíblia Sagrada disse muito do que aquela pessoa desenvolveu na obra de Deus. O significado do seu nome traz consigo o que ele desenvolveria na vida. Um exemplo: se você pegar o nome de Isaías, significa que Jesus é o Salvador, Deus é salvação. Portanto, não só o nome dele significando e ele desenvolvendo o ministério profético, ele foi o profeta que mais falou acerca do quê? Isaías foi o profeta que mais falou sobre o quê? Messias. Falou então sobre salvação. Se você pega o profeta Abacuque, um livro muito pequeno, 3 capítulos, o nome de Abacuque significa abraço forte, porque Abacuque, ele foi um profeta diferenciado. Ele intercede pelo povo a Deus. Você não vê Abacuque levando mensagem para o povo. Então Abacuque abraça o povo para levar o povo até Deus. Então esse é o significado do nome de Abacuque. Se você vê Ezequiel, o profeta, o nome dele vai significar que Deus fortalece. Então você vai ver que o povo está desterrado de Jerusalém, está lá na beira do rio Quebar, não estavam mais na sua pátria. E vem o nome de Ezequiel. Ezequiel vai desenvolver um ministério que significa dizer para o povo: Deus fortalece, Deus vai restituir, Deus vai fazer. Então o nome se diz muito da função que essa pessoa iria desempenhar e da vida que ela teria. E nós já entramos na introdução bíblica, que diz assim: nesta lição estudaremos a história de uma família que enfrentou a crise da fome, do luto e da desesperança. É a história de 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentaram momentos terríveis, porém 2 delas não se deixaram abater pelas dificuldades. Com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, venceram as dificuldades. É uma história de trabalho, provisão e de resgate. Com isso, me chamou muita atenção que a gente vai ver o significado dos nomes então desses personagens que estão envolvidos no livro de Ruth, e já começa pelo pai. Elimeleque significa Deus é o meu rei. E quando você vê a tomada de decisão de Elimeleque diante da fome que chegou em Belém, você não entende. Como que a pessoa fala que Deus é o meu rei, aí chega a fome na terra de Belém e fala: vou embora, vou deixar tudo. Um rei tem o quê? Tem súditos. E os súditos estão o quê? Debaixo da vontade do rei, debaixo de uma ordem do rei. E você não vê, e eu creio que não houve isso, você não vê uma orientação de Deus, você não vê alguém falando algo, Eles estavam na época de Juízes, mas já tinha Samuel ali. Você não vê uma orientação registrada no livro de Ruth, onde Deus chega: e Elimeleque, está tendo a fome aí, meu servo, mas eu tenho que me agradar de você, da sua esposa Noemi, dos seus 2 filhos, então vocês vão para a terra de Moab, lá eu vou guardar vocês. Você não vê. Você vê simplesmente um
poucos versículos, 5 versículos ali, desenvolvendo a saída deles. Chegando em Moabe, morre os três, morre Elimeleque, morre Malom e Quilion, morre os três. Agora é claro, Deus na sua soberania divina, né, na sua grandeza, em todo o seu poder, Ele tem os seus objetivos. Senão Ruth talvez nem apareceria na história, se não tivesse todo esse desfecho. Só que nós temos que tirar lições, e quando você vê Elimeleque, Deus é o meu rei, você vê ele indo embora, e a Bíblia não fala de nenhuma orientação da parte de Deus, você entende que só o nome dele significava Deus é o meu rei, mas pelo jeito ele não tinha Deus como rei da vida dele. Que se ele tivesse, falava não. Sabe por que Belém significa casa do pão? Nós vamos ver isso aí já. Primeiro tópico aqui. Casa do pão. Se está tendo fome em Belém, você vai comer de onde, meu filho? Fica no lugar. É a dificuldade que está proposta para você passar, mas você vai romper, você vai passar. Você não tem que arrumar um jeitinho para ir para outro lugar, porque lá é bom. Aí quando você vai para o nome de Moab, Moab significa terra dos desejos. Tem nada a ver com Deus, nada a ver com a Bíblia. E quando você vai em Gênesis 19, 37 e 38, você vê que os moabitas e os amonitas foram fruto de uma relação de incesto, né? Das filhas de Ló com o próprio Ló. E quando você vai para Deuteronômio 23, você vai ver que o Senhor amaldiçoou os moabitas, porque os moabitas não receberam os israelitas, os hebreus, quando retornavam do exílio. Não quiseram dar água para o povo, e o Senhor não se agradou daquilo. E o que Elimeleque faz? Sai da terra, casa do pão, e vai para a terra dos desejos. Um povo amaldiçoado, um povo que não recebeu o povo da aliança, o povo de Deus, e ele vai para lá. Chega lá, aí a gente já vai entrar aqui em outra situação, né? A crise econômica, primeiro ponto, fome. Aí você vai ver aí, na casa do pão, entre aspas, que é o significado de Belém, né? Belém de Judá está enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região. A escassez é o resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Vamos comprovar isso na Bíblia. Alguém abre para mim, por favor? Juízes 6, e leia do versículo 2 ao versículo 6 para a gente comprovar isso que o comentarista Elianai está falando aqui, né? A escassez é o resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Esses haviam abandonado ao Senhor. Belém, que significa casa do pão, casa de pão, estava com fome. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez. Neste caso, a fome era resultado da disciplina divina. Alguém deixa aberto em Levítico 26, 18 a 20. Israel afastou-se da comunhão com Deus adorando ídolos pagãos. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. O que eu entendo com isso? Que frase forte! Nem todos, isso é muito forte, nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para quem? Para quem era a disciplina? Todos. Sabe o que é isso? Imagina assim, a nossa vida é um grande barco. As decisões que eu tomar, elas vão refletir nas pessoas que estão nessa embarcação comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou em um bote, que eu posso fazer o que eu quero, ir para onde eu quero, remar para o lado que eu acho que é melhor para mim. Quando eu for tomar decisões, eu tenho que pensar: olha, irmão Kenny, mas você está casado, você tem uma esposa, então, basicamente, a sua tomada de decisão vai refletir só na sua esposa, porque agora vocês são outro DNA, são uma família. E eu digo para vocês que não vai refletir só nela, porque eu tenho um pai e mãe, ela tem pai e mãe, que se preocupa com a nossa vida, a dois. Como é que eles estão? Será que eles estão bem? Às vezes perguntem aí, gente, como é que vai as coisas, como é que vai o trabalho, quer saber? Porque se eu estiver passando junto da minha esposa um momento de dificuldade, vai impactar na minha família, a ponto do meu pai ou os pais da minha esposa falar: não, vamos ajudar vocês, está difícil aí, não, nós vamos socorrer vocês, vamos dar uma força, porque talvez uma decisão que eu tomei errada está impactando a minha vida agora.
Então, há um efeito muito grande, é chamado, até o Marx apresentou um trabalho sobre isso, que é sobre o efeito borboleta, né? Uma decisão que você toma aqui impacta para a vida toda, né? Alguém lê, por favor, o que nós pedimos a referente de Juízes 6, 2-6, por favor. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fazendo favor, Raquel, lê só um pouco mais alto. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entraram na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meu Deus, aí ó. O povo plantava, o povo estava trabalhando, mas os midianitas e os amalequitas subiam e devoravam. A terra produzia, a terra era boa, era a terra da promessa que Deus havia prometido, então ela vai dar. Mas o que o Senhor permitia? Que as nações em volta de Israel subissem e devorassem, porque Deus queria mostrar ao povo assim: eu não deixei, obrigado, eu não deixei de cumprir a minha promessa. Eu falei que Belém é a casa do pão, eu falei que Efratá é a casa da fertilidade, vai botar e vai nascer, a coisa vai prosperar. Só que vocês estão deixando de me adorar, estão indo após ídolos. Os juízes que estão julgando com vocês aí, não julgam com justiça e equidade. Um povo que não tem orientação divina. A terra dá, a promessa é cumprida, mas o Senhor permite o povo vir e tomar, porque o povo estava desobedecendo, desagradando a Deus. Pai do Senhor, maravilha mesmo. Amém até aqui, jovens? Meu Deus, ninguém entendeu nada, não. Amém até aqui? Amém. Vamos para frente. Então, nós vemos que o Senhor permite a situação, Belém, casa do pão, e há uma... Eu não tenho mais. Não tem. Ó, uma coisa aqui que eu achei curioso, continuando no versículo 11, 9, fala assim: e vos livrei da mão dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. A partir do momento que o Senhor dá a terra, que o Senhor entrega algo no lugar, Ele é o Deus responsável pela provisão. Uma vez porque Ele é que toma a decisão. Isso. Né? E aqui o comentarista queria dizer, tomou a decisão, ele falou: não, estou levando minha família aqui, vamos embora. Moab também, Moab é uma nação boa, vai dar certo lá. E chega lá, perde a vida e perde a vida dos dois filhos. Eu não sei se você estava na festa o dia que o pastor pregou, aí falou que lá na cidade lá tinha um irmão que falou assim: não tem me segura, eu vou embora daqui, fim de papo. Na cidade que ele estava. Aí ele foi para outra cidade, chegou na cidade que ele estava. O filho morreu, ele voltou para trás, voltou para o mesmo lugar com esposa, sem filho e contrariado. E Deus permite, irmãos. E Deus permite. E às vezes a pessoa pega e indaga a Deus: Senhor, por que comigo? Quando eu leio o que Paulo escreve à igreja de Roma, eu fico estremecido. Paulo falando: mas se o Senhor provou o seu próprio filho, quem somos nós, irmão? Quem somos nós? Ele sendo Deus foi provado, né? Sendo Deus foi provado. Sofreu o que Jesus sofreu, irmãos. As escritas da Bíblia não passa o que Jesus passou para nós. A gente tem que tentar entrar na cena, tentar montar um cenário para ver o sofrimento de Jesus. E Paulo estava dizendo ao povo de Roma: veja o tanto que o nosso mestre sofreu, e quem somos nós? Nós não vamos sofrer? Vamos padecer a necessidade, dificuldade. A grande diferença, irmãos, a grande diferença, ontem eu conversava com o pai do Johnny sobre isso.
é que o cristão, irmão, tem garantia de vitória. Já é, a Bíblia já é mais do que vencedor. Já é. Então o crente ele entra na prova, irmão, mas está difícil. Mas, irmão, não olha, é que a gente olha muito horizontal, né? E às vezes há um monte de obstáculo ali, igual o Zaqueu ali, foi tentar ver Jesus e o povo não deixava, porque a Bíblia faz aquela estatura que ele fez. Usou inteligência, foi na frente do povão, subiu em cima da figueira brava, da Bíblia está cheia de galho, ruim para subir, mas ele subiu porque ele queria o quê? Ver Jesus. Então às vezes nós temos que ter, nós temos que ter uma visão vertical. Senhor, mas olha, o povo aqui não me ajuda, filho. Quando a prova está proposta para você passar, não sai de Belém. Não sai da casa do pão. Não sai. A prosperidade de Deus está aqui. A sua prosperidade é na presença de Deus. Não é fora dela. Nós vemos hoje, e isso se dá também pela teologia da prosperidade que é pregada, pelas mensagens triunfalistas. Você vai, você tem, você pode, você é, tá ali coisa, né? Teologia da confissão positiva, eu tomo posse, esse carro é meu, eu tomo posse, essa casa é minha, eu tomo posse, isso aqui é meu. Isso é um reflexo de uma comida que não está sendo dada para o povo. Porque o povo não pega os textos da Bíblia que está falando da obediência, do temor ao Senhor, do amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas. Não, é só a bênção. Mas sempre quando Deus fala da bênção, Ele está falando assim: se atentardes para a minha voz, se obedecerdes aos meus mandamentos, se fizeres a minha vontade, então eu abençoarei. Quando você vê lá o apelo de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, é uma condicionante, se não clamar não vai dar certo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, converter dos seus maus caminhos, sabe o que é isso? Mudar de direção. Estou fazendo o que eu quero, agora vou fazer o que Deus quer. Aí Deus fala: Salomão, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Mas primeiro tem uma condicionante. E o povo esquece de cumprir a parte que é nossa, mas quer receber a parte que Deus vai mandar. Amém até aqui? Amém. Tem outro triunfalista aí que fala que quer ver Deuteronômio 28 cumprido na vida dele. Agora, quais dos versículos de Deuteronômio 28 querer cumprir na vida dele? Somente a primeira parte do o povo só quer a bênção correndo atrás de mim. O povo esquece da obrigação. Ontem eu estava conversando com um colega meu, aí ele falou desse jeito. Um colega meu veio aqui, conta um testemunho para mim. Aí ele falou desse jeito, que a empresa que ele entrou, lá não, ninguém vendia o que ele vendia. Automaticamente esse colega meu, ele é crente. Aí entrou no lugar, aí automaticamente a bênção de Deus corre atrás também. Por causa a venda dele era superior a quem tinha mais anos lá. A venda dele era 80, 100 mil. E quem estava mais tempo lá vendia 10 mil. Aí a inveja foi tanta, porque quem manda mais é quem tem mais tempo. A inveja foi tanta e falou assim: não, manda ele embora que nós continuamos esse. Olha, você está contando, você está falando de mim. Falando de mim. Eu saí da Plaen, entrei numa empresa e eu entrei lá, o dono chegou para mim quando me chamou para ser representante dele, falou, Kenny, hoje o reflexo, a situação é essa. Eu vendo 150 mil, o dono, né? Eu vendo 150 mil e o povo que trabalha ali comigo, fulano de tal vende 25 e fulano de tal vende 25. E ele vendendo 150, e ele tendo que cuidar da indústria, cuidar de toda a parte burocrática da empresa e vendendo 100 mais que o povo. Porque sobrecarregava ele, porque se ele passava para o povo não atendia. Eu falei: não, tudo bem. Eu cheguei, irmão, o primeiro mês foi 60. O primeiro mês foi 60. O segundo mês foi 100, 120. Aí a inveja foi tanta que os fulanos de tal lá, e até parente do dono, boicotou minha pessoa lá. Ele chegou para mim, encerrou a situação, mas guarda a mão de Deus. Não, tudo bem. Saí, fui para outro lugar, Deus está provendo. Estou passando, irmão. Provação, estou sendo provado. Eu estou aqui com essa alegria, eu falo com vocês, eu venho aqui ensinar na escola bíblica dominical, porque a minha fé alcança isso. Quando eu leio a palavra, eu não consigo fugir da verdade da palavra. Não tem como. E esse dia eu entrei dentro do carro, eu recebi uma notícia, pensa num
contratar, tanto na carteira, 3% de comissão, hora extra, carta de confiança, carro da empresa, celular, gasolina, sacolão e plano de alimento para você e sua esposa. Meu Deus do céu, numa quarta-feira, meio de semana, aquele dia eu já perdi até o piso para trabalhar, eu fiquei só na região celestial agradecendo a Deus. Aí tá, toda alegre, voltei para casa, nossa, o senhor é bom demais. Não desvirtuando o tema aqui que nós estamos aqui sobre o Ruth, vamos voltar para ele. Mas eu vou falar para edificar a fé de vocês. Voltei para casa alegre, foi até domingo. Segunda-feira ele tinha me falado, você traz documentos, já leva no RH certinho, né? Então na quinta e na sexta eu já trabalhei integral lá. Fiquei lá com ele já. Cheguei na segunda, levei os negócios, tá? Aí o menino da RH falou, o dono pediu para você entrar direto da mão dele, que ele vai ver os cargos seus certinho, como que vai ser assinado a sua carteira, depois ele vai passar para mim. Eu falei, tudo bem. 3 horas da tarde ele chegou, posso ter uma palavrinha com você? Eu falei, opa, pode ter. Ele entrou na sala, fechou a porta, falou, não vai te contratar. Glória a Deus. Foi como assim? Falou, não vai te contratar. Você vai ter que abrir a empresa, permitir nota fiscal para mim, tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Começou a dar um monte de desculpa. Irmãos, eu acho que eu nunca passei por uma situação assim tão ruim, de você ficar numa euforia tão grande, tão alegre, e sua alegria durar 4 dias, e de repente você levar um balde, mais um balde. Aquilo desestabilizou. Eu fiquei assim, eu acho que eu nunca fiquei tão desequilibrado como aquele dia, com aquela notícia. Ele na minha frente falando, eu queria chorar na hora. Segurei, falei, não posso chorar, né? Daí demais, né? Vou chorar na minha casa. Choro na minha casa, na presença de Deus, não vou chorar pra ele, né? E aí eu ainda propus ainda, falei, rapaz, mas vê sim, falando tal coisa, dá pra fazer isso, fazer aquilo, porque eu entendo alguma coisa da legislação trabalhista, porque eu contratava gente quando eu trabalhava na outra empresa, então eu sei alguns limites ali que são permitidos. Não e não. 3h30 da tarde, segunda-feira, voltei pro carro, entrei dentro do carro e eu falo pra vocês aqui, ó. Bati a partida, o olho encheu da lágrima. Falei, Deus, por que comigo? Eu sou fiel ao Senhor, sou fiel ao dízimo, eu sou fiel à tua casa, eu passo trancos e barrancos, mas eu amo o Senhor é o primeiro na minha vida, na minha casa. O cargo que o Senhor me deu lá na igreja, eu não pedi para estar, o Senhor me colocou, eu não pedi para fazer, eu faço com amor, eu sou limitado, eu passo dificuldade, eu venho aqui, eu sou novo, mas eu também tenho minhas dificuldades. E vocês não veem eu reclamando, lamuriando, porque eu não posso. Eu creio no Deus que eu prego para vocês, que eu ensino para vocês. E a minha fé alcança a provisão da parte de Deus, e eu estou vivendo dessa forma. Mas o que eu estou falando aqui é para dar um exemplo aqui. Gente, se você acha que está difícil, dentro da casa do pão, dentro do lugar onde a fertilidade é a promessa da parte de Deus, você vai sair para quê? Mas eu acho que fulano de tal. Gente, que situação nós estamos vivendo nesse tempo da igreja, no Brasil, a nível geral. A culpa é todo mundo. A, B, C, fulano de tal assim, esse, aquele outro. E esses dias eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor falou para mim, filho, querem tudo, menos a santidade e a obediência. Querem tudo, Deus falou no meu coração, e eu chorei porque isso me preocupa. Querem tudo, não querem passar dificuldade, só querem triunfar, só querem vencer. Irmão, mas querido, a vitória é certa, Deus dá. Eu creio na prosperidade, eu creio na bênção material também, eu creio que Deus dá para o cristão. Mas eu creio que você tem que cumprir algumas coisas, alguns requisitos básicos, para que isso seja derramado na sua vida. Amém, Jonas? Para frente. Muitos estão dentro da casa do Pai, com toda a provisão de pão, e não estão comendo do pão que o Pai está oferecendo. Preferem para o mundo comer das migalhas que o inimigo deixa. A crise alcança uma família, segundo tópico, né? Tópico, perdão. Não vou ler bem pequeno, mas
vamos ler bem central, aí está dizendo: ao chegarem a Moabe, ao invés de encontrar pão, encontraram a doença e a morte. Meu Deus. Aí eu toco o 3 aí, que nós vamos comentar os dois juntos, diz: 3 viúvas, né? Falando que essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver. E esse trecho é lindo: mas Deus não abandona seus filhos, nem os desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Ruth. Em momentos de crise, muitas vezes achamos que Deus está silencioso e distante, parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso, não tenha medo, Deus não vai desamparar você. Foram para a terra Moabe, terra do desejo, desceram a casa do pão, chegaram lá, encontraram doença e encontraram morte. E eu fico, como eu estava falando para vocês na introdução da lição, a Aline perdeu essa parte, sobre o significado dos nomes. A Bíblia traz o significado do nome e é carregado do que a pessoa desenvolve na vida, do que Deus colocou para a pessoa fazer. Sempre bate certinho. Só que você vê que Elimelec é diferente. Deus é meu rei, Deus está reinado da vida dele. Que se fosse rei da vida dele, tinha ficado na casa do pão. Tinha obedecido a voz de Deus. Ficar no lugar que ele devia ficar. Aí não, vai para Moabe. Então já está um ponto fora da linha. Aí, olha os nomes que o homem arruma para os filhos dele. Malom, que significa adoentado. Quilion, que significa em ruína, definhamento, morte. O que acontece com ele, irmão? Será que eu posso revoltado na vida? O que acontece com ele? Chega lá, adoece e morre. Os nomes que deu para o filho dele. Adoece e morre. Morreu. Morre ele, né? Depois morre os 2 filhos. E aí eu fiquei preocupado. Porque a gente vê essa situação hoje, né? A gente vê essa situação hoje. Sai, irmão, mas está difícil. O período está difícil com Deus, imagina sem, filho. Mas não tem essa noção, não tem, não entra. Parece que não consegue fazer um paralelo e comparar. Você tem pão aqui, você tem água. Ah, mas é pouco, mas você tem, filho. Lá fora você vai passar fome. E é fome espiritual, eu não estou nem falando material. E o pior, uma hora que você, Leonardo Ravenhill fala isso no livro dele, Por que Tarde o Pleno Avivamento? Leiam esse livro, 120 páginas, muito pouco. Por que Tarde o Pleno Avivamento? Se cada capítulo que você lê, você quer ajoelhar para orar, porque você vai ficando mais crente com o que o homem vai falando. E aí ele fala nesse livro, ele fala o que é 5 minutos na eternidade. Ele tenta comparar a escolha que a pessoa não vai ter quando ela descer para o inferno. Vai. O que a gente pode fazer está aqui, ó. É agora. Soou a trombeta. Depois, claro, só pelo próprio sangue a Bíblia revela isso, né? Fala isso. Mas, irmão, não é melhor ser salvo pelo sangue de Jesus? Né? Que nos remiu, nos comprou, tirou toda a acusação, nos dá uma nova vida, nos capacita a viver. Mas o povo, entre viver uma vida pertinho de Deus, prefere viver uma vida morna ou uma vida fria, distante. Está aqui, mas não está. Está na igreja, mas não está com Cristo. Está muito igrejado, mas não está cristão. Tem muito disso também. Muito. E aí, cumpre os desejos do seu coração. Vai para a terra dos desejos. O mundo vai fora. Os pratos que o inimigo oferece. Coloca o carão. Toma, academia, garfo e faca, mete para dentro. Vai morrer intoxicado, meu filho. Está comendo só o que não presta. Irmão, mas é o pãozinho aqui. Mas é isso que vai te salvar, filho. Se um momento já é difícil, suponhamos, suportar, agora imagina a eternidade. Imagina a eternidade, é isso que ele tenta passar. Ele fala, irmãos, me apavora, ele escrevendo no livro, porque eu tento imaginar que depois que descerem para lá, e ele está falando do inferno, não vão conseguir sair. E quando você lê essa declaração, você fica assim, meu Deus, eu preciso te servir com sinceridade, com fidelidade, fazer a tua vontade, porque
Soou a trombeta, foi, amigo. Teve oportunidade, Deus deu. Jovens, vocês não sabem o quanto guarda meu coração de não ver nossos jovens aqui. Não é porque eu estou dando aula, pode ser o Johnny dar aula aqui, pode ser o Adriano, o Isaac, o Weimar, o Marcos Ledesma, pode vir dar aula. Eu não estou preocupado com quem vai dar aula, se no dia vai filmar, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a vida espiritual do povo. Ah, irmão, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Meu filho, para! A Bíblia fala em Romanos 8 lá que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você está passando dificuldade, fica nos pés do Senhor. Está cooperando para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Você precisa passar na moinha de Jeová, para a hora que Ele mandar a bênção, você valorizar. Não foi de qualquer jeito. E o inimigo é sagaz, que ele faz ao contrário. Ele dá uma maquiada no negócio assim para o povo, e o povo atraca com o trem. E não vira nada. 5 anos depois, está bebendo, está fumando, destruiu a família, os filhos estão na droga. Tudo desestruturado, família desestruturada, porque não tem o trabalhar de Deus. Vamos para frente? E nós vemos Davi, falando no seu salmo, que Deus não desampara, nunca viu o justo desamparado, a sua descendência me ligará de bom. Isso, a gente vai dar de consonância também com o apóstolo Paulo diz, se encaixa com a vida de Elimelec, e nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha acontecer conosco. Porque o apóstolo diz, prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé. Se Elimelec tivesse prosseguido para o alvo, tivesse mantendo firme a fé no Deus dele, e não procurasse atalho, certamente ele não passaria pelo que passou. Porque praticamente naquele momento ali, o que a gente julga isso? Ele perdeu a fé. Isso. Ele viu do lado falando, que Deus é esse? Deus não foi rei na vida dele nada. Diz que essa terra aqui é de pão, meu nome Deus é meu rei, mas que rei que é esse? Desvirtuou da fé, tentou procurar um atalho para resolver o problema, e nesse atalho ele encontrou um problema maior ainda. Gente, eu não consigo entender. Não consigo. Mas Deus deixa isso aí, de exemplo para nós. Sim, para que Ruth aparecesse na história, para que Boaz aparecesse. E aí de Boaz e Ruth, Boaz é o que mesmo? É o bisavô, que Obed é o avô. Aí, de Boaz e Ruth vem Obed vem Jessé vem Davi. Deus permite. Aí que é a função do pai. Muitas vezes o pai fala, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo outro, faz assim, meu filho, porque são experiências de vida. Deus deixa essas experiências de vida para nós não cairmos no mesmo erro. A Bíblia está aí, Sua bússola, o nosso manual. Você entra aqui, seu mergulho, você encontra exemplo para tudo, você encontra aqui. Irmão, mas vai lá no Jó para você ver o que já passou, que você já começa a falar, não, tá até bom, minha vida, não tá tão ruim assim, não. Esses dias, e no dia que eu tomei esse balde de água fria, eu cheguei em casa e tô lá. Falei, não tinha falado nada da Pleidiane. Preocupado. E minha esposa feliz, porque eu tinha dado notícia para ela da quarta-feira, tinha dado notícia da segunda. Eu preocupado porque eu não queria tirar a felicidade dela. Ela estava lá estudando, fazendo as coisas dela. Eu lá, entrei para dentro do quarto, ajoelhei na beira da cama. Falei, Deus, misericórdia de mim. Estou lá ajoelhado. Aí ela sabe, ela entra no quarto, pá. Ela veio orando, ela já sabe, não fala nada, porque eu não atendo celular, eu não falo, então deixa eu quietinho enquanto eu oro. Depois eu faço as coisas. Aí ela entrou dentro do quarto, e orando, fechou a porta. Eu levantei e falei, eu tenho que falar para ela, não adianta, ela vai saber, Não vou trabalhar amanhã, ela vai saber. Aí falei para ela, coitada, ficou tão preocupada, e ela foi falar assim, não fala nada. Ela, por quê? Eu falei, não, senão a gente perde a bênção. Não murmura, não preocupa, crê em Deus. O bom de ser fiel a Deus é isso. Isso é o bom. Servir a Deus de verdade é isso. Você já sabe. Irmão, mas está difícil. Mas a bênção já está preparada. Passa essa dificuldade, vai embora. Irmão, mas você está caindo no mundo. 12 anos para ser curado do fluxo de sangue, 38 anos para sair do tanque de Betesda, José 13 anos sendo provado para os irmãos para virar governador do Egito. O que Jó fazia quando chegavam notícias? E é interessante,
Só raspar a cabeça, né? Eu estava pensando matematicamente em casa ontem. Eu falei, eu quero mostrar por vós como que é o gráfico da vida do cristão. E como que é a vida que o mundo oferece. O irmão quer ser meio louco, né? Eu sou meio. Estava pensando nisso. Já deu para entender, né? Já deu para entender. Para baixo, para cima você fica para baixo dele. Deu para entender. José é isso aqui, ó. Isso aqui. Todo lugar que ele vai. Isso aqui. Na cadeia. Dentro do calabouço, para baixo. Arrancado do calabouço, para cima. Vendido para o midianita, para baixo. Né? Aí depois lá nos ismaelitas. Quer dizer, primeiro para os ismaelitas. Depois lá, Potifar compra ele, para cima. Mas era escravo, para baixo. Aí a mulher era escravo para baixo, né? Aí Gênesis 39 você vê ele sendo posto por cima de tudo para comandar. Tanto é que o Potifar não sabia não fazer custo de nada, só da comida que ele comia. A Bíblia dá esse detalhe. Então José está na onde? Sim. Esse homem tentou pegar eu. José para a prisão, para baixo. José interpreta o sonho, o povo volta lá depois de 2 anos. Que o cara falou: rapaz, peguei contra o céu, tem um homem lá na prisão lá tremendo. José interpreta o sonho, governador. Aí a vida cristã do mesmo jeito. Estou bem, dificuldade. Estou bem, dificuldade. Estou bem, dificuldade. Estou bem, eternidade. Acabou. Valeu a pena tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Que isso aqui tudo resultou. O resultado é muito grande. Não tem comparação. Não tem comparação. É eternidade. Não tem como cronometrar, não tem como botar ano nisso, não tem como. Aí o mundo é mais ou menos assim, ó. Não preciso de Deus não, rapaz. Meu dinheiro paga a Unimed, paga isso, paga aquilo, compra tudo. Tá bem. Aí ele até ilicitamente só nega imposto, faz isso, faz aquilo, vai subir na vida. É o que a gente vê aí. Propina para um, propina para outro, propina para um. Quer um exemplo? Só para vocês terem uma base. Fizeram a proposta de uma obra com um tio meu, 4 milhões. Com 1 milhão dá para fazer a obra. 1 milhão você faz a obra, te dou 500 mil para você botar os funcionários tudo no teu nome e a gente pega 2 milhões e meio e reparte entre eu e outro empresário. Só para vocês terem uma base de como que o trem é bagunçado. Como que o trem é bagunçado. Aí vai subindo na vida, vai subindo na vida, vai subindo na vida. Aí Jesus volta. Aí pronto. Desceu. Literalmente desceu, de ponta cabeça. Desceu. Acabou. Então, irmão, vida de cristão não é um mar de rosa. É dificuldade. Mas tenha fé. Eu fiz isso aqui, ó, construa a vida que você deseja. O Johnny estava ontem cedo lá, moço. Eu queria aceitar Jesus de novo. Faltou apelo. O homem dando a palestra falando 1h30 ali sobre Mefibosete. Ele, quando Mefibosete diz que ele não sentia como um cão morto, ele interpreta aquela passagem de Samuel. Coisa tremenda. Eu queria aceitar Jesus de novo. Porque muitas das vezes não damos valor. Deus nos quer como príncipe, como princesas. E Mefibosete desprezou, porque ele era filho de Jó. Se ele desse valor, a confiança que Davi depositou para ele, a hora que Absalão tivesse feito lá o negócio para atrapalhar Davi, Mefibosete tinha ido junto com Davi para apoiar ele. Não, meu filho, tu me chamou da terra quando eu era desprezado, me colocou aqui, falou que ia comer pão na tua mesa, eu sou teu parceiro. Mas não, Mefibosete preferiu trair Davi depois de tudo que Davi fez. Aí depois Davi chega no trono e fala: agora, Mefibosete, agora você vai pegar tudo e vai dar para Zipa, parece, se não me engano, né, que era o servo dele, que ia virar senhor. Porque não deu valor. Irmãos, essa lição de Deus de toda a provisão, se pudesse resumir o negócio, pudesse resumir, que falasse de todas as lições, assim, crente passa dificuldade,
Mas tem que ter fé, só isso. Então, fé. Claro, não vou nem entrar no pormenor, tem que ser obediente, servir a Deus certinho, né? Mas é como eu disse aqui, né? Todos nós enfrentamos momentos de dor e aflição. Mas a nossa fé nos faz avançar, trabalhar e ver o impossível sendo realizado. Jó estava lá, notícia em cima de notícia era no pior que a outra. Estava o cara se coçando na cinza, todo detonado. A mulher chega e fala: ah, que Deus é esse? Amaldiçoa esse Deus. E eu falo: não, tu fala com um maluco. Por quê? A fé dele faz ele ver o impossível sendo realizado. Lá na frente, Deus instituiu tudo em dobro. E o nome do Senhor. Eu li um texto para o Jó, acho que na última lição que eu ministrei aqui, que está lá em Jó 23, que é no versículo 9. Jó está falando assim, para ele faz, para o povo, estava ali acusando ele. Verso 9: se atua à minha esquerda, não vejo, se está à minha direita, não diviso. Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. O que é isso? Jó está falando assim. Jó está dizendo assim: se Deus está do meu lado esquerdo fazendo algo por mim, eu não consigo enxergar, velho. Se Deus está do lado direito fazendo alguma coisa por mim, eu não consigo ver. Mas, olha só, porém, eu não vejo. Mas Ele sabe o meu caminho. Ele me conhece. Ele sabe da minha fidelidade. Já estava dizendo isso para o povo. Ele sabe da minha sinceridade, da minha vida em santificação, da minha dedicação. Provando-me Ele, eu sairei como ouro. Já estava falando. No final, é tudo a prova mesmo. Mas a hora que passar pelo fogo o negócio, que entrou tudo em fogo, perdeu tudo, vai sair o ouro de lá de dentro. É a bênção de Deus que vem depois disso aí. Vocês estão entendendo, amém? O que o salmista está é? Para onde irei da tua face? Se subo aos céus, se vou aos mares. O Senhor está lá. Então, para onde irei? Não tem para onde fugir. Tem como, né? Superando as crises. Noemi enfrenta a crise. As dificuldades podem embaçar a nossa visão e tirar toda a nossa expectativa. Uma frase central que eu peguei desse primeiro ponto. Vamos para o 2.2. O retorno para a sua terra. Nós vemos central aí. Ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. 2.3. Ruth e o Deus de Israel. Sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. Vamos comentar tudo junto aí para ganhar tempo. Nós vemos uma passagem bíblica, se não me falha a memória, é 1 Reis 6, que Eliseu está com Geazi servo de Eliseu, e eles estão dentro de uma casa, e o povo rodeia a cidade, porque o rei, agora eu não me recordo se é Síria ou Assíria, descobriu que tudo que ele planejava na recâmara, o Senhor revelava para quem? Para o profeta Eliseu. Então, quando eles iam para cima de Israel, Eliseu já tinha falado para o rei de Israel, o rei de Israel, toma, dava ali cepada no homem que queria tomar a terra. Aí o homem falou: rapaz, não tem como, nós vamos descobrir então o problema. Aí um lá de dentro do reinado da Síria falou assim: então nós vamos descobrir quem que é esse profeta. Descobriram que era Eliseu. Cataram o carro, o cavaleiro, o mago, fizeram um exército para pegar um profeta. Chegaram lá, rodearam a cidade de madrugada, esperando Eliseu sair da porta. Aí a Bíblia fala que Geazi abriu a porta. A Bíblia é tremenda, né? Acho que abriu a porta que viu, estava até preto de gente. Rodeado, meu Deus, trancou a porta e entrou para dentro. Ele chegou no Eliseu e falou: Senhor, tenta ver, o povo veio aí, parece que é a sua cabeça que eles querem mesmo. Aí Eliseu, pá, deu uma olhada lá, né? Aí diz que Eliseu já olha e já vê os carros de fogo assim, ó. Já vê o exército celestial. Aí ele está olhando para Jesus: Geazi, eu vou orar para você, para Deus arrancar a escama do teu olho, para você enxergar o que eu estou enxergando. Nossa, tremendo. Aqui está falando que as dificuldades embaçam a nossa visão. A gente fica muito terreno, muito olhando aqui, ó. Ai, mas isso não dá, isso aqui vai, ai, tá acabando aqui, não sei o que. Fulano tal fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo. Eu ensinava domingo passado na São Gonçalo sobre José.
E a hora que eu gritei lá com a autoridade que Deus me deu, que foi o Espírito Santo que me impulsionou a falar algumas coisas ali sobre José, os irmãos começaram a chorar. E o irmão lá atrás chorava, soluçava, arrancou o óculos da cara e fazia assim, porque o Senhor veio me revelar que ele está passando um momento difícil de calúnia. Eu falei, irmão, você não tem que fazer justiça, sua justiça é o Senhor. Você está muito preocupado, Deus sabe do teu coração, Deus sabe da tua postura, da tua santidade, da tua dedicação na obra. O Senhor é a tua justiça, descansa. E é isso que a gente precisa, irmão. Mas sabe por que não descansa? Porque ele não come palavra, ele não come palavra, não tem fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então a fé é alimentada quando eu escuto a palavra. Mas se eu não escuto a palavra, logo eu não produzo fé. Se eu não produzo fé, eu não acredito. Acabou então, ué. Porque o problema não é o poder de Deus. O problema não é o agir, a capacidade do soberano. Não é. Ele é pá, tá pronto, age, pronto, sai. Desce um anjo lá, mata 188 mil lá, porque eu vou proteger o reinado. Diz aqui. O problema não é o poder de Deus, o problema é nós acreditarmos no poder. Nós acreditarmos. Então às vezes a visão está embaçada. Aí precisamos fazer a oração de Eliseu. Senhor, mostra para Geazi que maior, muito mais é os que estão conosco do que os que estão aí fora. Até preto de soldado. Mas Eliseu já estava vendo, era aqui, ó, espiritual. Paulo escreveu em uma de suas cartas falando sobre isso, né? Falando que aqueles que aceitam a Cristo, que servem a Deus, devem andar pensando nas coisas que são cima, celestiais. 2.2, o retorno para a sua terra. Tanta diversidade, tanto problema. O que é isso? Tá difícil, irmão. Irmão, vai para a Bíblia, você vai parar de achar que sua vida está difícil. Morreu, o Senhor morreu, Elimelec. O doentado morreu. O que estava definhando morreu também. Esse é o significado do nome do povo, né? Só nome bonito. Morreu. E aí? Vamos voltar para a terra. Estou sozinho aqui mesmo. Vim porque Elimelec, marido, né? Mandou lá e ela tinha que ir junto, né? Naquela época o negócio não era mais, né? Hoje não, hoje a gente conversa, né? As mulheres têm liberdade, têm opinião, se expressa, sabe o que quer. E o marido tem que ter essa sabedoria, né? De entender, de escutar. Embora a última palavra vai ser do marido, você tem que escutar. O que tem para falar. Normalmente tem muita coisa para falar. Palavras sensíveis. Sim, concordo plenamente. Vai. Toma água e vai embora. A gente, então, você vê que não é vai. Só que a hora que o trem apurou, deu tudo errado lá. Ela não podia, o comentarista foi muito feliz nesse comentário, imaginar como era o plano de Deus em tudo isso. Veja só, saíram, os filhos dela não eram casados, chegaram lá, casaram com as Moabitas, Orfa e Ruth. Morreu os 2 filhos, 3 viúvas. 3 viúvas. Aí Orfa falou, não, primeira vez você vai ver, Orfa falou, não, estamos juntos e nós não rápido, estamos contigo, Noemi, somos companheira mesmo. Aí a hora que Noemi faz mais uma apelo, não, podem voltar. Aí Orfa vai dar um beijo, vaza. Estava junto até a hora que Noemi deu uma nova, podia ir, ela vazou. Ruth falou, não. Me chama a atenção demais isso aqui. Olha só, a Bíblia. Olha o que Ruth fala, irmão. Meu Deus do céu. Ruth fala, eu não vou embora não, né? Não vou embora não. Não insista para que eu te abandone e deixe de te seguir. Porque aonde quer que tu fores eu irei, e por onde você pousar eu vou pousar junto. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Entenda, Ruth da terra de Moabe, Noemi da terra de Belém. Aí só foi Noemi, Elimelec e os 2 filhos. Chegou lá, morreu os 3 homens. E ficou Noemi.
O que levou Ruth a falar que o Deus de Noemi era o Deus da vida dela, sendo que um monte de problema estava acontecendo? Não é outra coisa senão o testemunho de Noemi. Não é. Eu consigo ver o cenário que é o luto ali dos 7 dias que a pessoa falece, que é o costume da época, mas depois Noemi levanta a cabeça e fala: não, vamos voltar para a terra do pão, é Belém mesmo, eu estou na terra errada, vim aqui, passei as adversidades, mas estou retornando. Ih, sacudiram a poeira, vamos voltar, vamos embora, aqui não é meu lugar. Então, isso chamou a atenção de Ruth, irmão, porque senão Ruth não ia falar: o seu Deus é o meu Deus. Por quê? Morreu com os 3 homens que veio com ela, até é doido, rapaz, essa mulher é amaldiçoada. Não. E é outra visão que Ruth tem de Noemi, por causa do quê? Por causa do testemunho dela. Jovem do céu. Eu estava pregando esses dias no culto de missões lá no Cristo Rei, e Deus me deu algo na conclusão da mensagem. Eu não preguei sobre missões, na verdade eu falei sobre o Espírito Santo que capacita, e a necessidade de tê-lo, e como receber o Espírito Santo. Aí no final da mensagem eu fiz uma conclusão e dei uma modelada naquela frase de Charles Haddon Spurgeon, que ele fala: se for pregar, pregue sem necessidade de utilize palavras. Deus colocou no meu coração: filho, a maior mensagem que o povo tem que pregar hoje é vivendo. É a maior mensagem que a gente pode falar. É com a tua vida. E eu não me canso de falar isso. Enquanto eu estiver ensinando na escola bíblica dominical e tiver uma falando falar isso, eu vou falar. Eu vou falar. Porque muitas vezes nós pregamos com palavra e as nossas ações despregam. A gente chega lá, na hora que você abre, parece que você vai tacar a manga ali, arrancando tudo que você pregou. Suas ações não condizem com o que tu fala. Então viva a palavra de Deus intensamente, um testemunho fiel. É a maior mensagem que nós podemos pregar, porque não adianta, eu estou aqui falando para vocês, e vocês sabem a minha vida, ué. Todo mundo sabe, todo mundo me conhece. Se eu pisar fora da linha e despregar o que eu estou falando, eu não tenho moral nenhuma para cobrar alguma coisa. Não tenho, porque eu não vivo para que eu quero que o povo viva. Se eu, primeiro tem que sair de cima, do altar, do povo que está ministrando, para que o povo que está na igreja com uma palavra, falar: não, realmente, credibilidade, ele vive o que ele fala. Então Noemi foi um exemplo para nós nisso aí. Está difícil, dê seu bom testemunho. Aproveite essa dificuldade que você está passando para testificar de Cristo. Como? Olha para José. Você não vê em momento nenhum José amaldiçoando Deus, querendo desviar. Rapaz, a culpa foi do Rubem. O Rubem me jogou no negócio lá, ó. Depois o outro teve a ideia, me vendeu. Esse povo não quer nada não. A hora que eu ver esses irmãos meus, eu vou mandar tudo pro tronco. Vai apanhar 40 chibatadas menos uma, né? Que é 39. E depois vai ser crucificado também. Porque o coração do ser humano é isso, maldoso. Irmão, só precisa de Cristo quem é ladrão. Não é, meu filho. Você pode ser bonzinho, se você não aceitou a Cristo. Marcos 1,15. O tempo está cumprido, arrependei-vos e credes em Cristo Jesus. Mas eu levo a vida assim, eu faço boas ações. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Vai para Efésios 2 que você vai ver. Não é pelas obras, não é pelo que você faz. Viva com Cristo na sua vida. Arrependa diariamente. Se converta diariamente a Cristo, né? Torne o primeiro amor diariamente a Cristo. Eu fico feliz quando eu ajoelho e ainda consegue sair lágrimas dos meus olhos. Fico feliz. E quando eu venho para o culto de domingo que eu não choro ajoelhado, eu fico incomodado, jovens. Porque se eu não choro, parece que falta ardor no meu coração. E se falta ardor, parece que falta uma proximidade. Falta algo a mais. Talvez eu deixei de jejuar aquela semana. Talvez eu deixei de dobrar meu joelho de madrugada na minha casa. E gente, o relacionamento é construído com Deus dessa forma: leitura, testemunho, oração, jejum. É esse ciclo. Não tem outro jeito. Não tem como. Senhor, entra na minha vida. Quantos minutos? 10? Senhor, faz grandes coisas. Deus faz, irmão. Deus tem, Deus pode. Mas dê seu testemunho, faça a tua parte, que você vai ver que Deus vai fazer muito mais. Último tópico: fé e trabalho.
Fé e trabalho. Alguém leia para mim, por favor? Provérbios 14, 12. Fé e trabalho. Enquanto acha aí, eu vou ler já os 3 pontos para a gente finalizar. Fé e trabalho. Primeiro ponto, Noemi e Ruth chegam à terra do pão, ou seja, retornam, né? Ela acreditava que todo aquele sofrimento vinha de Deus como uma forma de punição. É aí que você entende que Elimelec tomou a decisão errada. Se Noemi entende que vinha, se você pegar Ruth 1:21 e ver que Noemi está entendendo que vem como forma de punição, é porque faltou alguma coisa, né? Ela está entendendo que a mão de Deus pesou sobre ela. Então faltou alguma coisa, direcionamento da parte de Deus. 3.2, Ruth ajuda Noemi. Vencemos as crises com a ajuda de Deus e com muito trabalho. O trabalho é a bênção de Deus, pois é do nosso salário que tiramos a provisão para as nossas famílias. 3.3, Ruth trabalha apanhando espigas. Bem no meio aí, siga o exemplo de Ruth, não fica de braços cruzados. Leia, por favor, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Maravilha, né? Eu quero curtir a vida. Será que vai chegar ao final da curtição? Só para... Eu quero curtir a vida. Será que vai chegar até o final da curtição? Que caminho que é esse olhando? Só parece. Meu Salomão foi tremendo. A camisa que para o homem parece, Senhor. Só parece. Só pinta lá a maquiagem. Pode falar, irmã Lídia. Bom, vou achar meio indignante, mas quando foi? Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu só tava o gás, porque não é vigília, né? Daí eu fui lá, dobrando roupa, falei com a minha tia, falei que eu vou na vigília, né? Tá, não falou nada. Sexta na Madeira? Mas eu tava caçando gente pra ir comigo, porque o Geraldo cancelou. Eu falei, tia, eu vou na vigília. Ela falou, não, você não vai. Eu falei, por que eu não vou? Por que você não vai? Mas quer saber? Esquece, me larguei de tudo, não vou mais servir, não vou fazer nada. Meu Deus, gente, isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque por uma vigília eu quis desistir de tudo. Eu falei, poxa, você não vai deixar eu servir, então não vou mais servir. Você não vai deixar eu vigília, não vou mais servir. Você falou isso aí? Falei desse jeito. Daí ela falou, o que você falou? Eu falei, não vou mais servir, não aguento, cansa, é muito ruim, eu não quero, eu só sofro, não sei o que. Eu falei, tanta coisa. Daí depois eu comecei a chorar, daí eu deitei, daí eu chorava, porque esse coração estava saindo pela boca, sabe? Daí eu levantei e fui jantar, né? Daí ela falou, eu sentei na mesa, né? Daí ela começou a rir pra minha cara, né? Porque ela sabe que eu falei da boca pra fora. Porque não tem como largar de Jesus Cristo, né? Senão ele pega a gente depois. Daí eu comecei a olhar pro cara dela, sabe quando você tá assim só? Daí ela falou assim, você vai abandonar Jesus? Eu olhei assim pra cara dela, se eu for abandonar ele é porque eu tô morrendo, porque não dá. Com ele até a morte, até o final da minha vida. Depois eu voltei pro meu quarto, eu ajoelhei e falei, Jesus, me perdoe, o senhor sabe que eu não vou pra fora. Eu não falei verdade, nunca que eu quero abandonar o Senhor. Nossa, mas foi um arrependimento. Isso é bom. Jamais. E humildade da Aline compartilhar isso com a gente, né? Muito bom, né? Que bom que, né? Você não vai desistir de Jesus. Desiste não. Esse dia o jovem nosso aqui, ele fazia dia que eu não via ele e tal, comentei ele. Você não vê, não estou muito na rodinha e tal, mas eu comento todo mundo, eu gosto de ver como que tá todo mundo, às vezes eu pergunto no WhatsApp de alguém, como é que vai. E aí, João, como é que tá? Tô bem, irmão, tô bem. Eu jogo o seguinte, falei, Kennedy Henrique, não vou dar tereré, sorvete e churrasco pra você. Porque eu acho que ele já estava imaginando, porque às vezes acha ruim, porque o Ken não faz isso, o Adriano não faz aquilo, bota culpa em todo mundo, menos na gente. Isso é natural do ser humano, né? A mulher que tu me deste, você já vê lá, já vê no início. Ela, aí eu vou dar uma olhada assim, tá a serpente, olha aqui!
Senhor me derrubou lá de cima, eu tô aqui, ó, e aí? Vou pintar, né? Tá errado. Então aí eu falei, mas é o seguinte, Jó, eu só quero uma coisa, te levar para o céu, só isso. Mas isso eu não consigo fazer. Não posso, mas eu posso orientar. É essa a nossa. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Orientar, ajudar, dar um conselho, perguntar. Eu estou com dúvida nisso, a gente vai tentar ajudar. Mas às vezes as pessoas desistem de Cristo, muito fácil. Nossa. Por muito menos. E para a gente finalizar, o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, e ele, né, ouviu a minha voz. E Deus me falou algo ontem, a hora que eu anotei esse versículo aqui. Esperei, eu nunca tinha pensado, esperei com paciência, esperei no Senhor, paciência e tal, esperei com paciência. O jogo não é na hora que a gente quer, não é no momento que você acha que é bom para você. Não, mas eu já tenho uma idade, eu já acho que está na hora agora. Querido, faça uma análise da sua vida. Eu não vou falar o nome do santo, talvez alguém já pegue. Estou passando uma situação complicada. Eu não concordo com certas coisas. Ainda teve jovem que ainda olhou e falou, não, mas o senhor é um exemplo para mim. Do meu namoro. Eu comecei a namorar com 16 e adiante com 18. Só que, não, a pessoa não tem noção. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. 10 anos. Eu não estou aqui me expondo, falando que eu sou bom, não sou bom. Tem muita gente muito melhor que eu. Estou dando exemplo para vocês entenderem. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Dei dinheiro com 15 anos, ela queria ganhar o dinheiro dela. Ela foi limpar a casa para os outros. Isso ninguém vê. Ninguém vê isso. Eu penso que a vida é só rosa, tal. Eu namorei 16, 18. Com 17 eu já estava na faculdade fazendo terceiro sobre engenharia. Além de engenharia, eu estava fazendo primeiro de engenharia. Olha a mentalidade. Aí tem jovem que tem 16, quer namorar. Nunca entrou debaixo de um saco de farinha, carregou um saco de mandioca e acordou 4 horas da madrugada. Nunca. 3 horas da madrugada? Trabalhando no meio do mato? Ralando? Não fez isso. Vive a vida tranquila, só estuda. E quer namorar para casar. Não tem condição, filho. Não é hora. Não, mas eu já sou maduro. Que maduro, rapaz? Eu pensei que eu era maduro, agora que eu estou amadurecendo na vida. Jovens, não faz o que vocês pensam que é bom, o que vocês acham. Às vezes fala esse tipo de situação, fala esse tipo de coisa, sem querer expor ninguém. Ah, Deus, Senhor, espere com paciência. Ah, irmão, eu não tenho paciência. E nós estamos marcados nesse século. O que a gente vive hoje? E eu preguei uma vez sobre isso. Tudo para onde? Tudo. Irmão, eu quero ter um carro. 18 anos eu quero ter um carro. 19 eu quero comprar minha casa. Irmão, com 18, 19 você vai estar na faculdade, seu salário vai ser R$1.000. Não dá para fazer tudo que você quer. Não dá. Tem um tempo. Tem um tempo de amadurecimento. Você crescer dentro de uma empresa, você ter um salário bom. Deus amadurecer sua cabecinha para você entrar num relacionamento, né? Para você casar. Tem o tempo de Deus. E para cada pessoa é diferente. Eu casei com 20 anos, tem gente que vai casar com 25, que vai casar com 30. E daí? É o tempo de Deus na vida da pessoa. Temos que entender isso. Temos que entender isso e fazer que nem Ruth, não ficar de braço cruzado. Muitas vezes as pessoas confundem. Bom, eu vivo pela fé. Pela fé, eu vivo pela fé. Aí meio-dia ele está na casa do Veimar para almoçar. 7 horas da noite ele está na minha casa para comer. No outro dia ele está na casa da minha avó para tomar café da manhã. Por aí vai. Que fé é essa, irmão? Esse Deus que vive pela fé incomoda a gente, hein? Que fé é essa, irmão, que você vive? Você vive qualquer outra coisa, menos fé. Você vive folgadiço, eu acho que se tivesse esse nome no dicionário. Menos fé, irmão. Fé, sabe o que eu interpreto por fé? Esse dia eu ainda estava falando com Deus. Deus, uma hora eu vou chutar o balde aqui. Quando eu digo assim, eu pensando com Deus, na verdade eu não estava de joelho, eu quis dizer assim, Deus, uma hora eu vou botar o joelho aqui, eu vou ficar o dia inteiro dentro dessa casa trancado de joelho, o senhor vai mandar comida aqui em casa. E eu sei que Deus manda, irmão. É isso que eu estou querendo passar para vocês. O problema não é o poder de Deus. O poder de Deus é limitado, ele faz, ó, pá!
Acorda o outro lá de manhã e fala, pai, bota 500 reais no bolso, faz uma compra da atacadão e leva lá na casa do meu servo. Deus faz. Estou sem dinheiro para pagar a luz, a energia, chega alguém na casa e fala, irmão, eu estava lá em casa, Deus me incomodou, vou trazer R$1.000 aqui para você pagar suas contas. Deus falou, Deus faz, irmão. Isso é fé. Isso é fé. Ó, joia, você acreditar na providência divina. Vou ver pela fé, irmão. Acorda de manhã, toma café e fica em casa. Não leva um currículo, não liga para ninguém. Quando leva, vai 11 horas. Né? Não dá um grito. Pois é. Aí leva 11 horas e vai de chinelo. Sem pentear a cabeça. Vai de chinelo, remela no olho, tomar um banho, passar uma Rexona, uma camisa. Camiseta, não é de camisa, foi de camisa tá bom. Resumindo, construa a vida que você deseja. Essa frase está aqui, você achou que eu deixar ela à toa, né? Do livro do pastor Gilmar, da Flórida dos Estados Unidos, que esteve ontem palestrando para nós de manhã cedo lá no Grande Tempo. Construa a vida que você deseja. Isso aqui é tremendo, meu irmão. O homem contar, se vocês verem, ele lavou vaso nos Estados Unidos. Que foi lá para ser pastor de outra denominação, né, da nossa, pastorear, tirar a igreja dele. E aí ele tinha que viver, foi limpar a casa, com 51 anos de idade limpando casa. A mulher dele trabalhando com os outros, morava de aluguel no trailer, com 2 filhos. Só que, quando ele leu a história de Mefibosete, que ele estava multiplicando para nós, que é a base do livro que ele tem, Deus falou com ele: filho, eu te chamei para ser príncipe, aguenta firme, mas dê valor, não abra mão de mim. Deus falou com ele, e ele ia falando que ele limpava o vaso dos outros, e dentro do banheiro ele chorava. Deus, faz alguma coisa, eu estou longe da minha família, minha mãe acabou de morrer no Brasil, passando dificuldade, irmão. Mas acreditava que o desejo que ele tinha, Deus ia conceder. E dentro de 4 anos, irmão, está com 3 carros nos Estados Unidos, tinha um carro, está com 2 carros zero, novo, trocou os carros, Deus abençoou. Então eu creio, irmão, na prosperidade do homem, eu creio, Deus dá, Deus faz. Deus trabalha pela família aqui, como nós vemos, o que Deus fez com elas, retornaram, preparou Boaz para casar com Ruth. E não era nem para ser Boaz, se vocês lerem a história, tinha um parente que era antes de Boaz, que era mais próximo. E era ele que tinha que casar. E ele tinha muito mais propriedade, muito mais que Boaz. Para ser o remidor, né? Que é o pagador de preço do cara. Só que quando a pessoa ela falava, não, vou casar, quando tinha o primogênito, aí ia ser dado em nome de quem? Do irmão que morreu, do ex-marido da Ruth que morreu. Então a pessoa, ela, tipo assim, ela se desvestia de tudo que ela tinha na sociedade, do que ela podia, do que ela representava, para honrar um falecido. Isso era o costume da época. Aí quando o cara deu uma olhada assim e falou, não, tem bastante propriedade aí, e aí vou ter um filho, nem vai ser meu, cara, vai dar o nome do outro aí, tal. É o nome do outro que eu vou suscitar, não vai ser o meu para aparecer. Então, ó, não, Boaz, assume o trem aí, vou pegar para você. Aí Boaz tem uma tipologia de Cristo que é o nosso remidor, né? O que significa igreja, né? Estava lá em Moab, distante de Deus, aí veio, né? Aí Jesus fala, não, eu pago o preço, eu desvirtuo da minha glória a Deus para me casar com esse povo. São minha noiva, mas um dia vai ter um casamento. Amém, jovens? Construa a vida que você deseja, confie em Deus, faça a tua parte, testemunhe, tenha fé, crê no sobrenatural de Deus, mas come essa palavra aqui para não entrar qualquer coisa para dentro da goela, não. Né? Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos pôr de pé? E eu quero dirigir a Deus essa oração, para que Deus coloque esses sentimentos no nosso coração, né? Que nem o de Noemi, de ter a coragem de dar a tapa, dar a cara a tapa, né? Para bater, de retornar, levantar a cabeça, não desistir. Jovem, o problema não é o pecado. O problema não é o pecado. Irmão, o que é isso? O problema não é pecado. Porque o sangue de Jesus, a Bíblia fala, purifica-nos de todo o pecado. O problema não é o pecado, o problema é nós não nos arrependermos. O problema não é você cair. O problema não é você errar, falar algumas coisas que não deve. Isso não é problema, né? O problema é se ela tivesse ficado com aquilo no coração. Não, larga a mão.
para mim não, a culpa é de fantasma, disso, daquilo, a culpa é da minha tia. Já era, a culpa era da tia dela, que não deixava fazer alguma coisa. Ela voltou para dentro do quarto, dobrou o joelho e falou: Senhor, me perdoa. E é isso que Deus quer, jovem. Irmão, Deus quer que nós sejamos santos, somos santos. Mas a vida de santidade, por isso que fala, em santificação é um progresso. Você está subindo a escadinha, de repente você tem um erro, mas ela acredita na misericórdia, não abre mão. Não abre mão, jovens. Vamos orar? Deus eterno, soberano Pai, graças te dou pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por estarmos na tua casa nessa manhã com esses jovens, Senhor, lindos, maravilhosos, o teu povo, Senhor, que deixou o seu lar, deixou sua cama, o seu descanso, para estar aqui para aprender, Senhor, da tua palavra. Pai querido, que essa palavra tenha caído, Senhor, que tenha guarido em nosso coração, para que possamos viver, Senhor, e construir a vida que desejamos debaixo, Senhor, das tuas potentes mãos, debaixo, Senhor, da tua vontade, Pai, pedindo orientação a ti, Senhor, não tomando decisões precipitadas, que nem Elimeleque, que nem Senhor Ló, Pai, que olhou para a terra e achou que era tudo muito bom, que nem Eva, que olhou para o fruto e achou que era bom para comer, que nem Sansão, Senhor, que olhou para a mulher e falou: é ela que eu quero para mim, mas tomou decisões erradas, porque não tinha vontade voltada para aquilo que é eterno. Pai amado, supra as necessidades dos teus servos, aqueles que não estão aqui, eu te peço, guarde onde estiver, e coloque desejo no coração deles para aprender mais de ti e da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.